Olá! Neste vídeo faremos a análise dos nós pelo laboratório remoto Visir. O circuito para análise é constituído então por duas fontes de tensão, V1 e V2, que têm valores de 15 volts e 6 volts respectivamente, e três resistores, R1, R2 e R3, que têm valores de 1 kΩ, 1,2 kΩ e 6,8 kΩ também, respectivamente. O circuito tem a presença de 4 nós, sendo o nó 0 a referência, o GND. O nó 1 está conectado na fonte V1, então a sua tensão é determinada. O nó 2 está conectado na interconexão de R1 com R2 com R3, no qual identificamos a tensão Vx, que iremos então determinar. E o nó 3 está conectado à fonte V2 e também tem o seu valor determinado. Então aplicaremos a técnica de análise dos nós para determinar a tensão no ponto 2 ou Vx. Então esta técnica consiste em se determinar as equações das correntes nos resistores. Então, a corrente saindo e circulando por R1 será Vx menos V1 sobre R1. A corrente saindo e circulando por R2 será Vx sobre R2. E, finalmente, a corrente saindo e circulando por R3 será Vx menos V2 sobre R3. Estas somas das correntes têm que resultar igual a zero. Portanto, aplicando-se estas equações e substituindo os valores e rearranjando os elementos, obtemos então a equação que determina Vx, encontrando-se o valor de 8,02 volts. Vamos fazer agora a implementação do circuito no laboratório remoto Visir para comprovar a análise dos nós. Então buscamos os componentes, que são o resistor de 1K, 1,2K e 6,8K, e a seguir implementamos o circuito na matriz de contatos. Então, este circuito é o mesmo dos vídeos anteriores, estamos utilizando ele para realizar vários experimentos, sendo então que o resistor R1 é conectado na fonte de 20 volts e o resistor R3 na fonte de 6 volts. A referência das fontes vai conectada então no resistor R2, tanto da fonte de 6 volts como da fonte de mais e menos 20 volts, ou seja, a fonte simétrica. Agora conectamos o multímetro para medir a tensão no ponto Vx. Então todos os elementos estão conectados. Agora vamos configurar a fonte. Então a fonte de mais 6 volts é ajustada para 6 volts e a fonte de mais 25 para 15 volts, desculpem, para 15 volts. O multímetro ajustamos para a escala de 20 volts. A seguir, realizamos então a medição, encontrando o valor de 8,01 volts, sendo que na análise teórica o valor calculado foi de 8,02 volts. Então a medição está compatível com a análise feita usando a técnica de análise dos nós, ou metodologia de análise nodal. Então, neste vídeo sobre o laboratório remoto Visir, comprovamos a análise dos nós por meio do laboratório. Agradecemos por terem assistido este vídeo e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo.